Bom dia a todos, é com alegria que estamos iniciando mais um vídeo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse privilégio que foi me concedido de ter um canal no YouTube. Para mim é algo muito especial porque faz mais de 10 anos que eu me aposentei, então eu aproveito esse tempo de aposentado para escrever livros. E este veículo, ele é de grande valia porque é uma forma de fazer a divulgação do meu trabalho. No último vídeo eu disse que eu estou aprendendo a usar esse instrumento. Realmente, esse instrumento ele é algo muito especial porque você tem um canal na internet. Isso facilita a divulgação do trabalho. Mas para divulgar um trabalho não é fácil. Existem técnicas, existem formas, você tem que aprender a fazer da melhor maneira possível. E o mais difícil realmente é chamar a atenção e impressionar as pessoas para que elas sintam o desejo, sintam a vontade de assistir ou a curiosidade de ver. Então, isso que eu falei no meu último vídeo, que eu estou aprendendo a ser um youtuber. E hoje, então, eu gostaria de falar de um tema muito interessante. Mas antes de mais nada, eu vou deixar aqui um pensamento que eu formulei, é claro, sobre uma frase que já existia. E esse pensamento que eu formulei quando eu lancei o meu primeiro livro, isso foi no ano de 2001, e diz o seguinte: enquanto houver vida, haverá esperança. Enquanto houver esperança, haverá sonhos. Enquanto houver sonhos, haverá projetos a realizar. Então, esse é o pensamento. E quando eu me aposentei no ano de 2009, eu coloquei, então, no meu projeto de vida, uma delas era escrever livros, e a outra também viajar. É claro, tem muitos outros projetos, outros desejos, mas escrever livros e viajar foram os dois principais objetivos de vida após a minha aposentadoria. E dentre os livros que eu escrevi, eu disse na última vez, no último vídeo, eu falei sobre ser escritor, um sonho. Realmente, escrever livros é um sonho. Muita gente sonha em escrever livro. Eu falei sobre esse sonho, sobre esse desejo, esse anseio. Mas o mais importante realmente é aquilo que você faz, você tem que divulgar. Porque se você não divulgar, é como aquela parábola que Jesus contou. Nós recebemos o talento, nós enterramos, aí não tem nenhum valor. E se eu escrevo alguma coisa, se eu componho uma história e essa história se transforma num livro, é preciso divulgar. Então esse é o meu trabalho, é divulgar aquilo que eu realizei neste campo tão maravilhoso que é a área literária. Então eu tinha dito falado sobre o livro que eu escrevi. Foi, sem dúvida, os primeiros 30 livros. E alguns meses mais tarde, eu escrevi um outro livro. E esse outro livro é Ser Escritor, um Pesadelo. Esse livro é muito interessante porque ele vai mostrar um outro lado de ser escritor. E aqui eu abordo também esse tema das complicações que pode ter um escritor, né? Principalmente aqueles que se tornaram famosos. No Brasil nós temos um grande escritor chamado Monteiro Lobato, que ele é muito conhecido, muito popular, e se tornou famoso pelas suas histórias infantis. Mas, por incrível que pareça, Monteiro Lobato passou algum tempo da sua vida na prisão. Ele foi preso, porque ele criticava o regime da época, criticava o governo,
e na época era uma ditadura. E eu falo também de outros escritores famosos, tais como Boris Pasternak, que foi o autor do livro Doutor Zhivago, que se transformou em filme, e ele foi perseguido, ele foi preso, e ele morreu antes de ver as suas obras se tornarem famosas. Então a gente percebe que nesta área da literatura existe essa parte triste, né? Que em muitos lugares do mundo as pessoas não têm liberdade de expor as suas ideias, não têm a liberdade de expressão. E quando você perde a sua liberdade de expressão, você está realmente numa situação muito difícil. É como diz o ditado, está no mato sem cachorro. Mas, durante esse tempo, desses 11 anos que eu escrevo, para uma editora chamada Boboc de Portugal, eu fiz alguns livros sobre temas, romances, e sobre temas sobre animais. E um deles, que eu fiz, que eu achei interessante, quer dizer, estou fazendo uma propaganda que seria, no caso, modéstia à parte, né? É esse livro aqui, que se chama O Casamento do Burro com a Besta. Esse livro aqui, ele é o desdobramento de outro livro, que se chama O Burro Escritor. Então vocês já imaginaram um burro escritor? É uma fábula, né? É uma criação literária, usando a criatividade e a imaginação daquele tempo, quer dizer, suposto tempo que os animais falavam. Então eu usei esse animal, o burro, como uma espécie de personagem central, né? O casamento do burro com a besta e o burro escritor. E depois, de maneira satírica, né? Porque quando a gente escreve, a gente fica esperando muita coisa interessante, muita coisa... a gente põe muita expectativa nos livros que a gente escreve. E nem sempre essa expectativa acontece, e às vezes acontece ao contrário. E você, às vezes, fica contrariado, fica triste, chateado, frustrado, né? E na vida é assim também. Desde criança, quando você começa a ir para a escola, você tem um contato com outras pessoas e parte para o campo do conhecimento, e você realiza trabalhos, você percebe que você tem uma inteligência, tem uma capacidade criativa, aí você tem aqueles anseios de ser escritor, ser pintor, ser cantor, enfim, tem muita coisa que você deseja ser na vida, tá? E no meio dessas realizações, dessas tentativas, você passa por várias peripécias. E a vida é um aprendizado, né? E a gente às vezes aprende errando. E tem muitas situações engraçadas que você passa, que você vive. E eu fiz então um trabalho, é um trabalho polêmico, né? Que, como diz o ditado, é preciso ter cara de pau para divulgar esse trabalho, mas é um trabalho interessante, que mostra que nós somos frágeis, limitados, e dentro da nossa fraqueza, das nossas limitações, a gente faz muita besteira, né? Agora, eu tive a coragem de reunir esses contos, esses episódios, que para mim era engraçado, no livro. Porque um dia, faz uns anos atrás, alguém falou assim: o Ezequiel, por que você é muito sério, por que você não põe uma coisa assim mais engraçada, assim, para que as pessoas possam achar graça, possam rir? Eu pensei naquilo que eu passei muitos fatos engraçados. Então, dentro desse contexto, né, eu escrevi um livro. E o livro é isso aqui, ó. É até meio irreverente, né?
espelho, espelho meu, né? Existe no mundo alguém mais burro do que eu? Isso é uma pergunta, né? Sobre as bobagens que a gente faz na vida, mas que são engraçadas, mas eu quero aproveitar e falar do outro lado. Qual é o outro lado? Mesmo que você tenha errado, que você tenha feito coisas assim, que em situações difíceis que você passou, que você venceu, eu quero dizer para vocês que tem um testemunho muito importante para dizer, ou para revelar. Que apesar de tudo, Deus nos ama. E Deus nos protege, Ele nos guia e nos ajuda. Ele nos ilumina, nos deu essa capacidade, essa inteligência, para que nós usássemos, não para o nosso próprio bem, para a nossa própria, nosso engrandecimento pessoal, mas sim para honrar o seu nome. E eu quero dizer para vocês que após todo esse tempo, estou escrevendo um livro, que eu tenho mais de 100 títulos de temas bíblicos, eu louvo a Deus por isso. E tenho certeza que o meu trabalho também é um tipo de ministério da literatura que é voltada para as coisas sagradas, para divulgar a palavra de Deus, divulgar as mensagens e divulgar a esperança que a Bíblia nos traz através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu gostaria então de terminar por aqui, porque eu já falei 11 minutos, e agradecer a vocês por ter assistido esse vídeo. E aqueles que gostaram, coloquem um like. Os que não gostaram, coloquem um dislike. Mas, mesmo assim, estarei grato e meu até breve com o próximo vídeo. Muito obrigado.